já presente aqui, guardando o pessoal chegar. Já tem gente aí chegando. A Clau, o pessoal tá bem pontual. Vamos aguardar. Valeu, Alisson. Aguardar aqui o horário. Entrei um pouquinho antes só para checar. Vocês estão me ouvindo bem? Fala, Iade. Como é que tá as coisas por aí, amigo? Manaus aqui presente. Coisa boa. Espero que as coisas por aí melhorem bastante, né? Igual aqui em Pernambuco, no Brasil todo. Que bom, estão me ouvindo bem, sem ruído, sem nada. Vamos continuar aqui esperando só mais um pouco. Fala, Aninha. Jaciara já por aqui. Daqui a pouco eu te aceito. Deixa o pessoal já entrar. Vamos vencer, é isso aí. Todo mundo junto, todo mundo em casa, que é mais importante nesse momento, para que a gente consiga desenvolver bem esse nosso negócio, né? Esse nosso problema de saúde, né? Que atingiu toda a humanidade. Mas a gente está junto e a gente vai conseguir desenvolver bem isso, todo mundo junto. O pessoal aí entrando, agradeço a presença de todos vocês. A gente está no horário, está antecipado e é importantíssimo que vocês participem, né, que vocês façam aí os questionamentos. Eu vou responder sempre que possível e no final, né, eu e Jaciara vamos apresentar aí uma surpresa para vocês. Vamos ver se a gente consegue atingir o maior número de pessoas aí. Fala, Toninho, como é que você tá, amigo? Tudo bem por aí? Como é que tá Noronha? Noronha também aqui presente na nossa live, né? Tamo junto aí, viu, amigo? Inclusive falamos de você, eu e Fábio falamos de você hoje. Também temos novidades aí para o pessoal de Noronha, viu? Logo mais iremos entrar em contato. Às 6h59, aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar. É porque eu fiz um script aqui. Combinei com o Jaciara um script bem legal, um bate-papo legal para a gente poder desenvolver bem essa nossa live, né? Que a gente vai conseguir tratar sobre, o pessoal aqui perguntando sobre o que a gente vai tratar, sobre questões de... Valeu, Renata, tudo bom? Como é que você tá? A gente vai tratar sobre questões de direito do consumidor atrelado à qualidade do serviço, né, ao consumidor, né? Jaciara Marcos, ela é um expert nesse setor e nós aqui do escritório, nós tivemos essa ideia de convidá-la para tratar sobre isso e sair um pouquinho dessa nossa de tudo que a gente está passando, né? Que a gente só escuta coisas de uma forma, né? Só escuta sobre trabalhista, só escuta sobre tributário, sobre saúde pública. Então a gente pensou aqui no escritório, vamos falar um pouquinho sobre o que é diferente, né? E tocar um pouco o barco que o mundo continua. Dr. Rodrigo de Caruaru, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença. Doutora Diana, Tribunal de Justiça, minha irmã, prazer, viu? Obrigado aí pela questão. A gente vai tratar sobre algumas questões, a questão das escolas particulares. Eu vou iniciar e vocês já vão entender um pouco
nessa questão do direito do consumidor. Tá? Fala, Aninha. E eu acho que a gente já pode começar. Olha aí, Nelly, tudo bem? Pessoal chegando, Fernanda, minha mãe. Doutor Direito vai entrar agora, meu sócio. Importante, né? Quanto mais gente, melhor. É um prazer, né? Principalmente dia de sexta, a gente por aqui, vocês estando aqui conosco. É uma satisfação muito grande, né? Principalmente porque a gente vai estar ouvindo uma pessoa que é expert, como eu estava falando, no assunto, né? Professora Jaciara, e ela vai trazer tudo, um panorama geral, né, do que é essa questão da qualidade, e eu vou debater um pouco sobre essas questões de direito do consumidor, certo? Fábio, meu sócio, tudo bom, amigo? Como é que você tá? Prazer estar aqui com você, viu? Nível, pessoal da Bahia também aqui, pessoal, os clientes da Bahia aparecendo, minha irmã Diana, os alunos, né? Isso é uma satisfação enorme. Eu vou chamar aqui a professora Fabiana chegando aqui, ó, professora Jaciara, e pra gente já começar, certo? Pra gente atender aqui o horário, pra gente ser bem fiel ao que a gente propôs pra vocês. Agora, chamei aqui a professora Jaciara. Acho que ela deve estar recebendo ali. Isso aí. Jaciara, Agora foi. tudo bem? Tudo bem, Pedro? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer é nosso aqui, meu de Fábio, Fabiana do escritório também, Alisson, o pessoal do escritório que está aqui acompanhando. É um prazer essa ideia que a gente teve de convidar você para essa nossa ideia. Tem um, uma pessoa aqui comigo, meu cachorro, que tá aqui nessa nossa quarentena. A gente faz de tudo, né? Então, esse é um novo momento, né? Um momento de Exato. a gente mudar um pouco a forma de trabalhar, a gente mudar um pouco a forma de estudar, um pouco de tratar com as pessoas. Doutor Zariedmo, prazer aí. Obrigado vocês que estão entrando na live, pessoal. É um prazer imenso, satisfação imensa, como eu estava falando. E para a gente alinhar aqui a questão do horário, qual foi a ideia, né? Eu estava falando um pouquinho antes de iniciar o horário. Esse momento que a gente está passando, né, de quarentena, de pandemia, de uma doença que assolou toda a sociedade, toda a humanidade, né? A gente tem a questão da ansiedade, todo mundo está em casa, todo mundo trabalhando, todo mundo com saudade dos seus familiares, com saudade dos seus estudos, das suas faculdades. E tudo que a gente vê, a gente está muito ligado nessas notícias, e tem as notícias tributárias, as notícias trabalhistas, as notícias de saúde pública. E a ideia foi trazer uma coisa um pouco diferente, né? E nessa ideia um pouco diferente, a gente lembrou da nossa parceira Jaciara, né, que é diretora da Qualiseg, e trata sobre essa questão da qualidade de uma forma espetacular. Ela é expert nesse setor, né? Agradecer aqui a minha sócia, a Leteia, que acabou de entrar, da Silva, cliente, pessoal que está aí prestigiando a gente. E dentro dessa expertise dela, né, foi a ideia que eu e meu sócio Fábio, a gente teve de trazer essa discussão de direito do consumidor dentro da qualidade do atendimento, né, principalmente no pós-venda. A gente vai tratar de algumas coisas aqui, Verdade. e antes de eu iniciar aqui, a gente fez um script, a gente combinou aqui algumas coisas para ficar mais objetivo, para não ficar uma coisa tão chata, né, tão truncada, né? E antes de eu começar, Jaciara, eu queria que você se apresentasse, né, nesse nosso Tá bate-papo, certo. para o pessoal te conhecer e tudo mais, a gente conseguir dar um andamento aqui. Joia. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui.
né? Pedro foi meu professor na faculdade, né? O Fábio Milhomes também. Tem vários amigos aqui, a Letéia entrou. Queria mandar um oi para minha sócia Jaciane também, que entrou. Na verdade, aqui na Qualiseg, nós somos uma empresa onde nós trabalhamos com padrões internacionais de qualidade, né? Inclusive, a nossa empresa é a primeira empresa de consultoria em sistemas de qualidade com um certificado internacional de qualidade. E nós estamos aí em grandes empresas, estamos em pequenas empresas, porque esse conceito de qualidade, ele é um conceito que cabe em qualquer segmento, né? E quando o Pedro me fez o convite, eu falei, Pedro, vai ser um tema muito bom, muito leve para a gente, né? Porque a gente está vivendo um momento muito atípico, que a gente sabe que de um lado existe o direito do consumidor, que é super importante, a gente sabe que existem os padrões de qualidade, só que dentro dessa conjuntura existe um meio termo que a gente está vivendo, que eu estou falando isso para todo mundo, né? Que é o da empatia, né? E às vezes na relação de consumo, às vezes a gente fica muito preocupado em ter ou não razão, né? Em atender ou não o código, em atender ou não os procedimentos das empresas. E o que eu tenho falado muito com os meus clientes hoje, diante de tudo isso que a gente está vivendo, tenha empatia pelo seu cliente. Tenha empatia por ele. Mostre que você está ali para tentar ajudá-lo a resolver um problema. Se faça presente junto ao seu cliente, sabe, Pedro? Isso é muito importante. Ontem à noite eu estava aqui pensando, né, como a gente poderia abordar esses temas, e foi uma coincidência muito grande, né? Eu recebi um pôster de uma colega que geralmente quando eu preciso, ela vem fazer cabelo, maquiagem aqui em casa, e ela fez um pôster muito lindo, a Cíntia Loreto, botou assim, saudades de maquiar, sabe? Então, é esse momento. A gente está distante do cliente fisicamente, mas nós estamos presentes. Isso. Nós temos que nos fazer presente na vida dele, dizer, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, vem. Isso vai muito mais além do que um padrão de qualidade que a nossa empresa possa ter e do que um padrão de qualidade no sentido de atender ao Código de Direito do Consumidor, por exemplo, né? Então, é fazer esse presente. Então, eu queria abrir já com essa mensagem e dizer para vocês assim, nesse momento, o nosso papel como fornecedor de um serviço ou de um produto é se fazer presente, é dizer para o seu cliente, olha, conta comigo, eu estou aqui, o que você está precisando, né? E buscar alternativas, isso. Né, Pedro? Isso mesmo. E isso é fantástico, porque o cliente, nós como consumidores, né, nós todos somos consumidores, né? Até já dando um passo aí para iniciando, né? Quem é o consumidor? Todos nós, né? Então, todos nós somos consumidores de produtos e de serviços. Então, alinhado a isso, todo cliente ele gosta de se sentir acolhido, gosta de se sentir confortável, né? E a ideia que a gente tem aqui é de trazer justamente para de trazer esse conforto para o cliente e de mostrar para ele um pouquinho do que ele deve ter, né? Um pedaço do que ele precisa, né, saber para que ele possa ser bem atendido, às vezes, né? Ou então para o empresário também, que precisa atender bem, né? Então, todos nós, no final das contas, nós somos consumidores, né? Tanto, como eu estava dizendo, de produtos e de serviços, e para isso a gente precisa sempre estar atento à legislação e também essa grande questão que você quis dizer do conforto, né? Gente, eu estou aqui, né? É importante que vocês tenham tranquilidade nesse momento, né? Tá todo mundo sofrendo, né? Um sofrimento mundial, mas que aos poucos todos nós vamos conseguir, né? Todo mundo de mão dada, tá todo mundo no mesmo barco, vai todo mundo conseguir tratar sobre isso, vai todo mundo conseguir sair dessa junto, mas é importante que estejamos juntos, não é isso? Tem uma coisa muito legal, sabe, que a gente fala muito em qualidade, né, nas normas internacionais, que é o pós-venda, né? E o pós-venda é uma coisa até que a gente estava discutindo o dia desses, conversando um pouquinho, né? Existe uma questão legal em relação ao pós-venda, mas existe muito mais hoje essa questão de você fidelizar o teu cliente com o teu pós-venda, né? E às vezes, nesse momento que a gente está vivendo, Pedro, fazer um pós-venda acolhedor,
carinhoso com o cliente, vai fazer toda a diferença, né? Eu estava discutindo isso agora há pouco com um cliente, hoje, inclusive, passei a manhã toda em reunião com ele, a gente estava falando exatamente isso. Ele é um cliente do setor hospitalar, ele produz matéria-prima, materiais para o setor hospitalar. E eu fiquei uma manhã inteira em reunião com ele, estava ele, a equipe, né? Todo mundo home office, e eu finalizei dizendo exatamente isso. Eu falei assim, olha, eu sei que está sendo difícil para vocês, está sendo duro, mas nós, como consumidores, nós somos gratos pela dedicação que vocês estão tendo. Inclusive alguns até mesmo na sua locomoção, passando por alguns riscos, claro, tentando se cuidar ao máximo, mas nós somos gratos. Então isso é muito importante, né? Essa coisa do pós-venda. Me fez lembrar, Pedro, uma coisa muito legal que aconteceu comigo semana passada, na semana de Páscoa, né? Eu já vinha, aqui em casa a gente tem um grupo de risco, né? Meu marido é asmático, meus filhos são asmáticos, então eu preciso, é uma necessidade ficar em casa, é uma necessidade real, né? E a gente tem saído só para comprar aqueles alimentos que a gente não está conseguindo comprar de forma delivery. E aí eu estava já pedindo há umas 2 ou 3 semanas, né, na Ceasa, existe um aplicativo, pessoal, da Ceasa, que você baixa, né, no teu telefone, e tem várias pessoas que estão entregando, é bem legal. E aí eu pedi uma semana, gostei da entrega, aí eu pedi a segunda semana, eu gostei da entrega, e na terceira semana foi uma coisa muito legal, porque eles vieram entregar as frutas e verduras, e aí veio super arrumadinho, assim, um papelzinho muito lindo, desejando Feliz Páscoa, com um chocolate, e dentro de um saquinho plástico, todo vedado, higienizado. E aquilo ali, aí eu até brinquei, eu postei nas minhas redes sociais e falei assim, gente, se isso aqui faz a diferença para qualquer pessoa, imagina para alguém que vive disso como eu, né? Eu sou auditora de qualidade. O meu olho, assim, eu fiquei emocionadíssima, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, olha, muito legal, é isso mesmo, continua. São iniciativas como essas que vão muito além, né, Pedro, disso que a gente está falando, dessa coisa de apenas atender a um requisito que é legal, a um requisito isso. Que é da norma, né? Vai muito mais além, vai muito mais. E aí eu deixo sempre essa pergunta, né? O que nós estamos fazendo pelos nossos clientes hoje? O que a gente está tentando oferecer para o nosso cliente para que ele sinta que nós estamos ali com ele, passando esse momento, né? Isso. Uma questão, acho que muita gente não entende o que é essa questão da qualidade do atendimento. Né? Muita gente, eu acho que nem sabe que existe um setor de qualidade nas empresas, né? Que existe uma auditoria de qualidade. Né? Como é que é feito o pré-venda, a venda e o pós-venda. E que, além de existirem requisitos legais no pré-venda, na venda e no pós-venda, existe uma coisa tão importante quanto os requisitos legais, que é a auditoria de qualidade, né? Que é uma coisa assim surreal, fantástica, que traz para um empresário, que muitas vezes o empresário ele não atenta para isso, né? Ele traz para o empresário um diferencial que vai trazer, que vai mostrar para ele um aumento, um possível aumento na sua lucratividade, porque a fidelização do cliente ela é muito mais cara do que você captar um novo cliente. Então, além da gente atender os requisitos legais, né, você manter o cliente, né, você fazer todo esse trabalho desde o início, desde a pré-venda, durante a venda e o pós-venda, é espetacular. Porque assim você consegue manter o cliente, né? Você mantém toda a sua história, toda a sua estrutura, você acaba tendo uma relação com o cliente que não tem preço. Né? E é justamente isso que a gente tem nesse momento. A gente está sentindo nesse momento que a gente está vivendo coisas que não tem preço, né? Como, por exemplo, trabalhar em casa, eu estar aqui trabalhando, né? Dividindo esses momentos com vocês, com o meu cachorro aqui, que está latindo, que está tudo, mas é isso que está sendo. A gente está tirando a parte gostosa da vida, né? A gente está criando momentos que a gente não tinha antes e que as pessoas pararam de se preocupar com tanto detalhe, que às vezes era um detalhe que, meu Deus, como é que a pessoa trabalha
né, dessa forma, tá se mostrando num vídeo com essa roupa, tá aparecendo com essa roupa, ou então tá com um filho próximo numa reunião, tá com um cachorro próximo. Mas hoje é o que a gente tem, né? E a gente conseguiu se reinventar. E no direito do consumidor também existe esse reinvento, né? Para eu começar a falar sobre dar andamento no que a gente está tratando, uma questão importantíssima que várias pessoas já estão perguntando aqui, já perguntaram, se a gente vai falar sobre a questão das escolas particulares, das universidades, ou das passagens aéreas, ou da questão dos shows que foram cancelados. Gente, a ideia aqui, na verdade, não é tratar sobre esse ponto que está sendo divulgado, né, diuturnamente na mídia. Né? Isso aí todo mundo fala, todo mundo está sabendo. E qual foi a minha ideia? Eu estou aqui me propondo a vocês, eu vou deixar o material depois no Instagram, né, na nossa página. Quem quiser deixar depois os e-mails, eu também posso mandar por e-mail, né? Nosso escritório aqui manda para vocês por e-mail. Uma cartilha sobre essas questões mais sensíveis que estão sendo divulgadas na mídia, né? Que é a questão de passagens aéreas canceladas, que é a questão das escolas particulares e tudo, que isso vem todo dia muda. Por exemplo, antes de a gente iniciar a live, nosso escritório aqui, nossa equipe trabalhista estava acompanhando a questão da MP 936, que acabou de ser decidida. Né? Então, assim, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Então, a ideia hoje mesmo é trazer um assunto um pouco diferente, trazer essa questão da qualidade, uma coisa mais suave, uma coisa que vai impactar. Mais leve, né, Pedro? Mais leve, né? Que, no final das contas, nos impacta agora também nesse momento que a gente está vivendo, e vai mudar. Né? Vai mudar daqui para frente. Daqui para frente, tudo, a gente tá passando por um período de transição, e essa transição é que vai trazer uma mudança para a gente, uma mudança, na minha visão, positiva, né? Talvez um pouco dolorosa, que eu acho que na transição sempre tem um pouco de dor, e é necessário doer mesmo. Né? E essa dor, ela vai trazer para a gente essa nova ideia de consumo. Como é que o consumo está sendo agora? Verdade. Né? Como é que a questão da qualidade está sendo feita agora? Então, a ideia é essa. Que vocês acalmem o coração em relação a essa questão. Pedro, fala sobre isso, outro, aquilo, outro. E a gente vai jogar para lá, vai jogar lá no Instagram, uma cartilhazinha bonitinha. Fiquem tranquilos, vocês vão poder baixar, vão poder ter acesso. Entrem em contato com o pessoal do escritório, a gente vai disponibilizar para todos vocês. Né? Mas a gente quer hoje trazer uma coisa nova. Fala, Jaciara, eu te atrapalhei. Não, eu queria falar o seguinte, eu estava pensando hoje, né, sobre o nosso tema, conversando também aqui em casa, e tem uma coisa muito interessante, né, que a gente está vendo que as próprias relações de consumo, elas estão mudando, né, e essa mudança, inclusive, vai levar a uma adaptação, inclusive, dos processos nas organizações, né? O processo, para você ter uma ideia, quando a gente começou, na primeira semana, quando a gente estava precisando já ficar em casa, tudo, alguns clientes ainda tinham aquela resistência mas como é que vai ser a consultoria remota, né? Eles tinham aquela coisa de que tinha que estar ali, presencial, né? E esse cliente, inclusive, que eu tive reunião hoje pela meia, ele era um dos mais resistentes, né? E aí, quando eu terminei hoje a conversa com eles, eu falei, e aí, vocês sentiram alguma diferença? E aí eles até brincaram, mas só do abraço, né? Só do abraço. Então, essas relações de consumo, como você está colocando, elas estão realmente mudando, né? A gente começa a ir para um outro patamar, que como você está colocando, você está dizendo que a gente está passando por mudanças em legislação, eu vou te falar que seguramente nas nossas rotinas de qualidade, nós vamos ter inúmeras mudanças, né? Uma das coisas que há muito eu já venho pensando, sabe, Pedro, o quanto essa questão de qualidade, ela pode ser para as organizações uma questão preventiva e não reativa, né? Eu me lembro que quando eu sou da área de engenharia de segurança do trabalho, né? Trabalho com segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente há muito tempo, e quando eu fui fazer direito, né? Eu tinha muito essa preocupação, eu pensava assim, olha, eu quero entender um pouco mais sobre direito, porque eu quero pensar no lado preventivo. Né? Então, não pensar na relação de consumo quando ela já está desgastada, quando ela já vai para um litígio,
Ou quando você, independente de litígio ou não, o cliente você já tem uma relação tão desgastada ali com ele, que ele vai lá e simplesmente reincide com você aquele contrato, reincide aquele fornecimento. Né? Então, pensar no lado preventivo. Então, o que eu consigo fazer junto ao meu cliente, e agora mais do que nunca, né? Isso é importante, para que ele perceba que a nossa relação é uma relação saudável. Porque quando a coisa é saudável, você não quer se afastar daquela relação, né? Não. Eu falo sempre isso, quando a relação de qualidade ela é saudável, quando o cliente se sente cuidado, quando ele é tratado pelo nome, quando ele percebe que ele não é mais um, né, mas ele é o cliente, naquele momento ele é o cliente, ele se sente mais confortável, né? E isso acaba sendo um pouco preventivo, né? E evita uma série de problemas, inclusive problemas legais, vamos dizer assim, né? Então, dentro dessa questão do controle de qualidade, como eu estava falando, a gente tem a questão da pré-venda, que é isso que você está falando, né? A gente atentar né, do que é que pode ser feito antes da venda ela acontecer efetivamente, né? A venda em si e o pós-venda. A gente vai chegar lá. Então, o Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei 8078, ela fala quem é o consumidor, como eu estava dizendo no início, né, que é a pessoa jurídica ou a física que coloca à disposição de outras pessoas físicas e jurídicas produtos e serviços, né? E esses produtos e serviços, eles têm as características que os consumidores eles precisam ter conhecimento, né? Nada mais do que isso. Todos nós que somos empreendedores ou prestadores de serviços, né, que vendemos alguma coisa, vendemos ou serviços ou produtos, nós temos que deixar o nosso consumidor, o nosso cliente, ou o nosso paciente, ou independentemente de quem esteja assistindo, tem várias pessoas assistindo essa live, né, que entenda que todas as pessoas que vão receber esse produto ou esse serviço, eles precisam estar bem informados. Por que eles precisam estar bem informados? Porque, primeiramente, em primeiro lugar, se coloque no lugar a empatia que já a Ciara falou no início dessa live. Né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Se eu sou consumidor, eu também gostaria de entender o que é que você, Jaciara, vai apresentar no seu projeto de auditoria de qualidade para a minha empresa. O que é que você, Pedro, vai oferecer para o seu cliente no seu escritório de advocacia? O que é que você, médico, vai oferecer? Qual é o tratamento que você vai dar para o seu paciente? O que é que o arquiteto ele vai dar para o seu cliente? Então, todos os prestadores de serviços têm que explicar bem. E também todas as pessoas que vendem algum tipo de produto, né, Aletheia? Quem vende aí, esse pessoal que vende os produtos aí de perfumaria, de cosmético, eles têm que saber explicar o seu produto, quais são os benefícios do produto. O produto, ele não pode ter nenhum vício de quantidade nem de qualidade. Sob pena do empreendedor, sob pena do empresário, ele ter algum tipo de prejuízo. Né? Primeiramente, a gente tem que cuidar do consumidor. Vamos cuidar do consumidor para que o consumidor ele tenha a sua saúde preservada, a sua saúde e a sua vida preservada. Nisso, ele precisa saber quais são os requisitos que aquele produto ele está sendo oferecido para aquele cliente, para aquele consumidor. Então, ele tem que saber qual é a quantidade de produto que tem ali, quais são as características daquele produto, porque o consumidor ele pode ser alérgico àquele produto. Né? Exatamente. Quais são se aquilo ali ele foi criado, foi fabricado, foi industrializado com produtos naturais ou não, qual é o tipo de química que tem naquele produto, se aquele produto ele pode trazer algum prejuízo à sua saúde. Qual é a questão, aí já falando de alimentos, qual é a questão, quanto de calorias, de gorduras, de nutrientes, tudo isso precisa ser colocado para o cliente, né? Tanto os benefícios quanto os malefícios, isso mesmo, Ana, para que o cliente, o consumidor, ele se sinta seguro daquilo que ele está comprando. Né? Perfeito. Pedro, aí eu queria fazer um paralelo agora, porque você tem uns alunos aqui nossos também assistindo, né? E é muito legal. Isso é tão sério que você está falando,
que, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, os padrões ISO, né? A ISO é uma grande instituição, né? É como se fosse o nosso Inmetro, fazendo uma correlação. Aí, só que o Inmetro está para o Brasil, como a ISO está para o mundo, né? Então, as normas ISO, elas enxergaram isso com tanta clareza que a gente tem hoje padrões diferentes para determinado segmento. Então, por exemplo, o que a gente chama de ISO 9001, que é a norma mãe padrão, ela é aplicável a qualquer segmento, tá? Desde um escritório de advocacia, como o de vocês, a uma empresa de consultoria, como a nossa, a uma indústria. Então, ela é aplicável, é um padrão de qualidade que eu posso aplicar a qualquer empresa de produto ou serviço. Mas você trouxe aí contribuições que são muito importantes. Para você ter uma ideia, a segurança de alimentos, ela, além de ter essa norma, ela tem uma norma específica, uma série 22.000 específica, entendeu? Por exemplo, esse cliente que eu estava hoje também conversando, ele é da indústria hospitalar. Existe uma norma específica, que é a 13485, a ISO 13485. Então, tem os padrões de qualidade normais que a 9001 tem, mas tem o cuidado com a indústria hospitalar. Então, a gente costuma dizer hoje que essa relação de consumo ela é tão importante que a gente chega a ter normas ISO para cada segmento. A gente tem uma ISO 27001, que é para serviços de tecnologia da informação. A ISO 50001, que é uma norma voltada para indústrias de energia. Então, veja, existe um leque de padrões internacionais, justamente porque se enxerga que em cada relação de consumo existem particularidades, e essas particularidades precisam ser tratadas para que essa relação ela seja muito saudável, né? Então, é muito legal esse paralelo que você trouxe, porque aí dá para a gente traçar um pouco, vejam, duas áreas bem diferentes, né? A gente está aqui falando de direito e engenharia de qualidade. E ver você ver quanta correlação existe, né? Quanta correlação existe. Pois é, e aí você falou dessa questão de uma norma para pessoal de tecnologia da informação, né? E como está sendo importante esse setor nesse momento, né? Porque a gente exatamente. já era, obviamente, mas assim, do dia para a noite, simplesmente deu um boom e aí todo mundo resolve fazer tudo digital, né? E aí esse pessoal enlouquece. E aí se a gente não tem uma norma padrão, porque tudo na vida é feito de procedimento, né? A gente tem que ter um procedimento, Exato. a gente tem que ter hábitos, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter rotinas. Então, se uma empresa, seja ela, como você disse, todo tipo de empresário, né, artigo lá do Código Civil, artigo 960 do Código Civil, qualquer pessoa é empresário. Então, dentro dessa ideia de você ser empresário, você tem que seguir um procedimento. Né? Qual é o procedimento que você vai seguir? Né? E aí vem a qualidade. Né? Qual é o procedimento que você vai seguir para você desenvolver bem esse seu atendimento, esse seu serviço que vai ser colocado à disposição de uma pessoa, ou de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Né? Então, é fantástico essa questão de a gente ter uma norma geral, né? Como se fosse uma norma geral, o ISO 9001, como você está dizendo, e normas específicas seguindo essa norma geral. Né? Um procedimento bem específico para cada tipo de segmento, para cada ramo específico, que ajuda, acho que só ajuda e só traz benefícios, na verdade, né? Para aquele setor específico, para ele seguir aquilo, porque ele seguindo aquilo significa que, ao menos, ele já está começando certo. Né? Ele já está começando de uma forma que ele vai desenvolver aquilo de uma forma correta, porque aquilo já foi testado. Né? Uma norma dessa, ela é criada porque já houveram testes. Né? E esse teste ele já foi consolidado para ter sido criado, essa questão dessas normas. Tá aqui no nosso script, né? Falando um pouco sobre a questão do canal de comunicação. Deixa eu ver como é que está nosso tempo aqui. Estamos com tempo. Sobre o nosso canal de comunicação direta com o cliente, que é o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, Serviço de Atendimento ao Cliente. Acho que muita gente não sabe, Jaciara, que é uma obrigação, né, dos fornecedores de serviço e dos produtores de bens, né, de ter um serviço de atendimento ao cliente, a um consumidor. Pedro, por que é necessário? Por que é obrigatório?
que existe uma legislação específica sobre isso, né? E nessa legislação Perfeito. específica, nós temos que atender. Existe um decreto para isso, né? Eu também vou disponibilizar para vocês esse decreto, né, dentro do nosso Instagram e do nosso site também, depois vocês deem uma olhada lá, para que isso vocês tenham uma noção. Aqui a gente está falando um pouco sobre normas gerais e tudo, está passando um pouco rápido nessa conversa descontraída, nesse bate-papo. E voltando, se dentro dessa questão da proteção do consumidor, né, como é que o consumidor ele começa a ser protegido? Ele começa a ser protegido também a partir do serviço de atendimento ao consumidor, porque ele pode ser feito antes da venda. Como a gente estava falando, pré-venda, venda e pós-venda. Perfeito. Né? Assim como o Código de Defesa do Consumidor. Né? Esse decreto que ele instituiu o SAC, ele é uma norma específica que veio tratar sobre a norma geral, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Né? Ele se baseia, ele se fundamenta no CDC. Então, a pré-venda, ela também está, gente, fundamentada, resguardada pela legislação, certo? Assim como também está resguardada pelas normas de qualidade. Né? Então, é preciso que dentro desse serviço de atendimento ao consumidor sejam atendidos alguns requisitos. Como a gente estava falando, sem requisito não dá para seguir. É um cronogramazinho, né? Um requisitozinho que a gente tem que seguir. Tem uma coisa muito legal, Pedro. Hoje até eu conversando, né? Tem uma coisa que pouca gente sabe, é que é o seguinte: quando uma empresa ela é certificada numa norma internacional como a ISO 9001, inclusive, pode ocorrer, tá, o que a gente chama de reclamação direto ao organismo de certificação. Então, você que é um consumidor final, você é um consumidor final de uma determinada marca, certo? Você entrou lá no site dela e você viu que aquela marca ela tem uma certificação ISO 9001, por exemplo. Você pode entrar em contato através de e-mail, né, ou até por telefone com aquele organismo, né, que certificou aquela empresa e abrir uma reclamação lá diretamente. E isso ocorre, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu passei 13 anos fazendo auditoria de certificação e a gente brincava muito, a gente dizia que já era carta marcada. O que era carta marcada? Era quando a gente entrava no sistema e via que algum fornecedor final tinha aberto uma reclamação daquele produto, daquela indústria, por exemplo, né? E aí a gente levava aquilo já, Pedro, já era uma carta marcada. Então, quando a gente ia auditar o SAC, a gente ia saber lá no SAC, olha, como é que vocês tratam as reclamações aqui? Em quanto tempo vocês respondem para o cliente? A gente já levava aquela evidência, dizia, olha, eu quero ver a reclamação aqui que a Jaciara fez. Tem uma história que eu sempre conto, que foi uma das histórias mais fofas que eu vi, muito rápido. Eu fui auditar uma empresa de eletrodomésticos em São Paulo, na época eu até morava em São Paulo ainda, e tinha uma reclamação que foi feita por uma senhora. Ela comprou uma cafeteira e ela não conseguia usar a cafeteira, segundo ela. E ninguém trocava a cafeteira dela. E lá no e-mail que ela fez, né, que eu acredito até que tenha sido orientado por alguém, porque ela tinha 92 anos, né? Não que uma pessoa de 92 anos não possa abrir e-mail, mas eu acho que alguém auxiliou ela naquela questão dali da tecnologia, mas era uma carta. E ela falava assim, olha, eu recebo as minhas amigas aqui em casa, e agora eu não estou podendo receber porque a cafeteira não funciona. E eu comprei a cafeteira há X dias e tudo mais. E aí eu peguei aquilo ali, né, no saque, e virei para os meninos na época e falei assim, gente, como é que vocês conseguem? Porque até eu tô com vontade de chorar aqui, né? Eu tô lembrando da minha avó, né? Então, veja que coisa interessante, né? Então, às vezes ocorre isso. Se você está diante de uma empresa certificada, você pode, inclusive, abrir uma reclamação diretamente no organismo. E esse organismo vai pedir explicações àquela empresa e dizer, olha, como é que você está tratando essa reclamação aqui? Entendeu? Então, tem um link direto entre o que a gente faz lá na qualidade com o próprio Código de Direito do Consumidor, né, que a gente tem aqui no Brasil, né? Isso. Eu acho que isso que você está falando não é aquele site do www.consumidor, não?
Não, 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 não. .com.br. É um site mesmo que você entra. Por exemplo, no Brasil existem várias certificadoras atuando, né? Certo. Vou falar o nome de várias. Tem DNV, Tuvinord, SGS, tem várias. Quando você entra no site do cliente, você consegue ver o certificado. Dela, entendi. Aí você vê aquela marca lá, tipo a nossa empresa é certificada por uma certificadora alemã chamada Tuvinord. Então, eu poderia entrar no site da Tuvinord diretamente e fazer ali um relato mesmo da minha necessidade. É claro que vai haver o contraditório, né? A certificadora não vai chegar lá e dizer, cliente, né? Você tá não. Ele vai dizer, olha, o que aconteceu nessa situação aqui que o cliente está reclamando direto aqui pra gente? Você tratou, você não tratou, por que não tratou? Então, existe ali a empresa vai, claro, se explicar, mas é mais um canal de reclamação além do da própria empresa, né? Que o consumidor ele pode utilizar. E às vezes ele usa isso mesmo, ele usa. Eu, a título de exemplo também, eu estou fazendo uma reunião hoje mais cedo e o meu cliente, ele disse, Pedro, eu até gostei daquele parceiro que você indicou, coisa e tal. Eu já entrei aqui em vários lugares, reclame aqui, consumidor.com.br, entrei em tudo, não sei o que, para ver, ou seja, ele vasculhou a vida do parceiro completo, né? Justamente, veja, a qualidade do atendimento, como ele conseguiu medir isso, né? A partir das pesquisas que hoje é possível serem realizadas, né? Diante dessa gama tecnológica que a gente tem e vai nos ajudar, né? A gente tem que saber utilizar de forma boa, de forma que só venha a acrescentar na nossa atividade. Mas veja, ainda voltando para essa questão do saque, a questão do saque, ele é como se fosse um cartão de visitas, né? Até tratando um pouquinho, deixar um pouquinho a legislação de lado. Ele é um cartão de visitas, às vezes, da empresa, né? Porque, como você está dizendo, uma certificação de uma empresa, porque todas as empresas querem ser certificadas, e uma certificação, é importante que se diga, por favor me diga se eu estiver errado, ela é renovada. Né? Não é algo que você tem, que você tira, que você consegue e que você vai morrer com aquilo ali. Não. É algo que você precisa ficar renovando, até porque as certificações, elas se atualizam também, né? E é importante que se atualizem, porque surgem coisas novas no mercado. Exatamente. Como agora está surgindo, a gente sabe que com certeza vai vir mudança aí na tua área, que vai mudar drasticamente. E que vai trazer novidades aí para todos os setores, né? Exatamente. Setores de saúde, principalmente. Setores de TI também, não é isso? Então, exato. Dentro dessa questão do saque, o saque ele é um cartão de visita para o empresário, né? E é uma segurança para o consumidor. Né? O consumidor, ele saber que aquela empresa ela tem uma preocupação com ele, e que ele pode ligar, e que ele saber que as normas de direito do consumidor, que a legislação consumerista é atendida e que existe um setor de qualidade, mesmo que a pessoa não saiba o que é setor de qualidade, mesmo que as pessoas não saibam o que é legislação consumerista, mas a pessoa se sentir acolhida e ver que existem ali procedimentos que são seguidos, seja ele procedimento legal ou seja um procedimento de qualidade. Né, de engenharia da qualidade. Exato. Então, veja que cartão de visita é legal. É igual quando uma pessoa chega na sua casa, você quer receber bem uma pessoa. Não quer, então você não você se prepara para receber aquela pessoa. Uma venda é da mesma forma. Né? Você tem que se preparar para receber aquele cliente. Né? Todo cliente ele gosta de se sentir bem acolhido, ele gosta de se sentir recebido e ele vai voltar. Né? Porque ele sempre volta. Exato. E a ideia... A intenção, uma das intenções aqui é justamente isso. Gente, como é que a gente vai fazer para fidelizar o cliente? Fidelize seu cliente. Faça uma pré-venda boa. Faça uma venda organizada, né? Demonstre as coisas para o seu cliente de uma forma organizada. Né? E o melhor ainda, o pós-venda. Não mostre para ele só a parte boa, só porque você quer o dinheiro dele, não. Não é sendo bem objetivo e direto aqui. Né? A venda é como se fosse... Parece que é uma coisa fria. Não, a venda não é uma coisa fria. A venda, ela tem que ser uma coisa, uma relação que ela está sendo construída ali na pré-venda e que ela deve se perpetuar por muitos anos, se você permitir. Eu tenho clientes aí que eu tenho já há anos, né? Como uma amizade. Exatamente.
que regar, como os alunos que você tem que trazer para perto de você. Então, tudo isso é uma relação que você vai trazendo ao longo do tempo. Uma coisa importante que você falou, essa questão do prazo é muito importante. Nós temos todas as certificações ISO, elas têm um prazo de 3 anos. O certificado ele é válido por 3 anos, tá? Só que anualmente você passa por uma auditoria de manutenção. Então, anualmente, o auditor ele retorna e ele vai novamente visitar a tua empresa, visitar todos os teus processos para verificar se você continua atendendo. Uma coisa muito importante também, Pedro, que você trouxe, é que dentro das normas ISO, nós temos requisitos específicos de atendimento aos requisitos legais. Então, eu não posso ter uma empresa que seja certificada ISO 9001 sem que ela atenda aos requisitos legais do seu país, né? Do seu país. Então, isso é muito comum. Então, por exemplo, se estamos no Brasil e estamos diante de uma certificação de qualidade, durante a auditoria ali, o auditor ele vai investigar se minimamente, né, os requisitos do direito do consumidor, eles estão sendo atendidos. Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer que foi aí que eu me apaixonei pelo direito, porque durante as minhas auditorias eu ia buscar muita informação em requisitos legais e me atualizar. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso entender como esse mecanismo todo funciona, e eu vou estudar isso, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, porque eu sou muito curiosa, então para mim tem que fazer sentido, e faz sentido isso, né? Então essa questão do prazo é importante. Você falou dos serviços que existem na internet de busca de opinião, né? É muito importante isso. E hoje no mercado existe muito consumidor que já tende a comprar de empresas que têm um posicionamento de qualidade diferente. Tá? A gente vê muito isso. Outra coisa também, você vê muitas empresas muitos consumidores buscando empresas que têm um perfil socioambiental muito responsável também, né? Porque, inclusive, eu tenho alguns alunos meus aqui de meio ambiente também. Então, existe muito essa preocupação hoje de você demonstrar que a tua empresa ela tem qualidade, ela tem responsabilidade socioambiental, ela tem responsabilidade no campo da saúde e segurança. Então, ela não é somente uma empresa que visa lucro, resultado. É também, porque empresa também é para dar resultado, senão não é empresa, né? Isso. Mas existe uma preocupação em paralelo com isso, sabe? Então, isso é muito pertinente, essa questão que você levantou. Existem prazos, existem auditorias de manutenção, não é uma coisa que você consegue um selo de certificação e aquele selo fica ali perpétuo. Não. Você segue rotinas, demonstra essas rotinas, e se em algum momento você deixar de fazê-lo, você perde a certificação. Você deixa de ser uma empresa certificada. Isso é fato. E que hoje é importantíssimo. As pessoas estão... É importante você ter um selo, né? Uma acreditação, né? Aquele negócio. Você chega ali naquele lugar, quando você olha aquele selo, você já fica um pouco tranquilizado. Né? Você já fica um pouco tranquilo, porque você sabe que aquela empresa ela passou por todo um procedimento, por toda uma via crucis para demonstrar que ela atende aos requisitos e que ela merece ter aquele selo de qualidade, aquele selo de qualificação que vai demonstrar para os consumidores que ela tem um procedimento que ela vai seguir com todos os consumidores. É assim que tem que ser. Exatamente. Né? É importantíssimo. Me fala uma coisa, Jaciara, me fala um pouquinho sobre o tratamento das reclamações com os clientes. Boa. Isso é legal. Vê, dentro da 9001, a gente tem um requisito específico que a gente fala de tratamento de reclamação, né? Primeiro, que é super importante, Pedro, reclamação de cliente, toda ela precisa ser tratada. Isso é condição na qualidade, tá? O que pode existir, às vezes, é a improcedência da reclamação. Então, o cliente reclamou e depois, devido à análise, fazendo a análise de causa na empresa, a gente entende que aquela reclamação ela não existiu, né? Isso é fato, isso existe até bastante. Mas toda reclamação ela tem que ser tratada. E como é que a gente faz o tratamento dessa reclamação? A gente faz voltando para o processo. É um critério que a gente chama de rastreabilidade. Então, na qualidade,
tudo precisa ser rastreável. Vocês costumam ver de vez em quando aí os recalls, lembra dos recalls automotivos, né? Sim. Então, por exemplo, o setor automotivo é um bom exemplo. A gente tem a ISO 9001 e existe a norma IATF, que é uma norma específica do setor automotivo. Inclusive, é uma das normas mais criteriosas do mundo. É uma das normas mais difíceis do mundo de serem seguidos os seus padrões, é a norma IATF. Né? Então, aquele recall, ele vem do processo de reclamação. Então, significa que alguém reclamou, ou às vezes nem reclamou, a própria indústria, através de sua rastreabilidade, detectou um problema, e aí se faz a rastreabilidade para se chegar naqueles lotes afetados, e o recall é mandatório. Ele faz parte do tratamento, né? Então, Sim. eu vou fazer o recall para garantir a segurança do usuário, do consumidor. Isso é muito comum também na indústria alimentícia, o recall é obrigatório. Na norma de qualidade geral, que é a 9001, a gente não tem a necessidade do recall, mas a gente tem do tratamento. Então, toda e qualquer reclamação precisa ser tratada. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a minha vizinha um tempo atrás. Ela foi num hospital aqui em Recife e ela, segundo ela esperou muito para ser atendida e o painel, aquele painel que sinaliza a sequência dos atendimentos não estava funcionando. E ela chegou super chateada aqui, né? E ela sabe que eu trabalho com isso, ela bateu na porta aqui e falou assim, ai, como é que eu descubro? Que certificação é essa? Aí eu falei assim, né? Eu disse assim, eu falei, olha, veja bem, uma empresa certificada em qualidade não quer dizer que ela não tenha problema de qualidade. Sim. Porque problema de qualidade todos nós podemos ter. O processo é humano. A máquina, por mais automatizada que seja, ela é montada e ela é mantida pelo ser humano. Agora, qual é a diferença de uma empresa que tem uma certificação? É que ela cuida das suas reclamações. Essa é a grande diferença. Ela não ignora. Ela não pode ignorar. Ignorar, ela não deve. Poder, ela pode. Ela não deveria. Ela não deveria. É uma espécie de fiscalização. Exatamente. E ela se autofiscaliza também, né? Isso é legal. Exatamente. Exato. Porque, Pedro, as empresas têm seus próprios auditores internos. A empresa tem as pessoas da área de qualidade que cuidam internamente de seus processos. E elas precisam manter isso num padrão, porque a auditoria externa, ela é somente uma verificação, como você falou. Ela é, vamos dizer assim, uma fiscalização, uma verificação. Mas a rotina tem que ter continuidade, né? É por isso que as empresas certificadas, elas dão essa segurança que você falou. Você se sente mais seguro, né? Você fala, poxa, essa empresa certificada, eu me sinto mais segura com ela. Eu posso ter um problema com ela? Posso. Mas eu sei que o tratamento, a atenção que ela vai me dar é diferenciada. Esse é o tratamento da não conformidade, esse é o tratamento da reclamação, entendeu? Entendi. É importante você dizer isso, porque tem muita gente que não entende, né, sobre essa questão. E também falar um pouquinho do ponto fraco, né, que é passível. Acho que a empresa ela está sempre, ela é dinâmica, como tudo na vida, né? Nada é estático. Né? Então a gente precisa estar sempre no desenvolvimento positivo de um atendimento, de uma venda, de uma pós-venda, de uma pré-venda. Porque são procedimentos, são várias células, são vários cenários que a gente vai conseguir instituir um procedimento e esse procedimento ele deve ser ali seguido por todos. Acabou de contratar uma pessoa, qual é o procedimento nessa pessoa que vai ficar aqui na secretaria, na recepção? O procedimento é esse. Agora você vai trabalhar na parte do almoxarifado. Qual é o seu procedimento? O procedimento é esse, o procedimento é um pouquinho diferente, é dessa outra forma aqui. Né, para que todos possam seguir aquele mesmo procedimento, porque às vezes a pessoa ela vai entrar de férias, às vezes a pessoa ela vai adoecer, às vezes a pessoa ela não vai poder lhe atender, tem outra pessoa do setor que vai lhe atender e todos vão lhe atender da mesma forma. Né? Então, para isso aqui precisa de um procedimento para que possa ser seguido dessa forma. Então, você falou um pouquinho sobre as reclamações e para a gente conseguir atingir aqui o nosso time, né? Falar um pouquinho... na verdade, eu coloquei aqui um pouquinho das garantias e pós-vendas, mas eu queria dizer só o seguinte, que eu já falei no início. Ponto 1. A gente tem que sempre proteger a vida e a saúde do consumidor.
né? Nós, como consumidores, nós queremos que seja assim com a gente. Então, a sua vizinha que estava lá no hospital, ela quer isso, né? Ela quer que ela seja bem atendida. Exato. Então, talvez ser exposta tanto tempo ali, talvez a doença que ela poderia estar, ou então ela fosse desenvolver naquela espera, pode acontecer de tudo. A gente não é técnico para falar nisso aqui. Mas, assim, a pessoa a senhora que você falou da ideia da cafeteira, então todo mundo tem que ter esse respeito, né? E para que esse respeito ele seja alcançado, né, você precisa proteger a vida e a saúde do seu cliente, do seu prospect, do seu futuro cliente, né, para que ele se sinta confortável, seguro, tranquilo, né? Isso está onde? Isso está sim na legislação. Isso está onde também? Isso também está nas normas de qualidade. Isso também está no nosso bom senso, né, no nosso relacionamento que a gente tem e deve ter com toda a sociedade. Certo? Outra coisa... É verdade, é verdade. Alinhado a isso, a gente, como eu estava falando lá no início, e que está tudo alinhado. O Código de Defesa do Consumidor e as normas de qualidade, elas elas giram num dinamismo incrível, né? E que você sempre volta para alguma coisa. Então, assim, outra coisa que eu anotei aqui, as informações sobre o produto e o serviço. Sempre prestem a informação completa, mesmo, ainda que complexa, para o seu cliente, para o seu consumidor. Porque ele, de uma forma ou de outra, ele vai entender. E se ele não entender, ele vai perguntar através da onde? Através do seu saque, né? Então, tenha tudo isso organizado, porque a sua empresa ela só tende a melhorar. O seu atendimento, ele vai chamar novos clientes, né? O seu bom atendimento, exatamente, mesmo que você não feche a compra, porque quantas vezes a gente é bem atendido, a gente não fecha a compra, seja do produto ou do serviço, mas a gente diz, nossa, que atendimento, né? Eu preciso voltar naquele lugar. Ou então, você vai dizer para outra pessoa, gente, pode ir ali tranquilamente, porque que atendimento? Ele vai falar o nome do vendedor, ele vai falar o nome do gerente, o nome da pessoa que serviu o cafezinho, o nome da pessoa que abriu a porta, que fechou a porta, a pessoa do estacionamento, que o atendimento, o sorriso, né? O bom desenvolvimento das pessoas, a boa intenção das pessoas é que vai trazer esse bom atendimento e essa venda concretizada, né? Uma coisa importante, Jaciara, jamais faça propagandas enganosas, né? Isso é verdade, né? Para que isso é verdade. Isso é péssimo, primeiro porque é desleal, né? É uma falta de lealdade, é uma falta de respeito para com o outro e além disso, é contra a legislação, né? Inclusive, você pode chegar, dependendo do tipo de infração ao Código do Consumidor e as normas do saque e as normas de qualidade, né? Não de qualidade, mas do consumidor e do saque, você pode sofrer aí algum processo criminal, né? Então, deixar as informações sérias, aí vai acabar o nosso tempo, só para avisar, mas eu já estava no finalzinho. Né? Não façam, então, propagandas enganosas. E, gente, antes que acabe o nosso tempo, mas, de fato, era isso que a gente queria tratar, certo? Exato, é verdade. Chegou bem no finalzinho, eram 5 pontos. Era isso da questão das garantias. Chegamos. Outra coisa que eu queria fazer é agradecer, né, a todos que estão presentes, né, a família, aos sócios, aos clientes, aos amigos, aos parceiros, tanto do Lemos Milhomens quanto de Jaciara e da Qualiseg, né? E a surpresa que eu fiquei de dizer para vocês no final é o seguinte. É isso que eu ia te perguntar. É o seguinte, na semana que vem, a gente vai jogar no nosso Instagram um webinário que vai acontecer em parceria com a Qualiseg, né? Porque de lá até lá, e a partir do webinário, a gente vai ter também mais uma surpresa. Então, assim, participem do webinar, né, que vai ser muito importante e vocês vão receber mais informações, tanto do que nós tratamos hoje, mas de uma forma mais aprofundada lá. Lá a gente vai ter Flaviane, obrigado pela atenção, viu, amiga? A gente vai ter algo mais direto. A gente vai direcionar mais para o direito do consumidor. E eu queria que vocês colocassem aí para a gente no nosso Instagram dúvidas e
também quais são os sentimentos de vocês. Pedro, eu quero ouvir sobre isso, eu quero ouvir sobre aquilo outro. Jaciara, eu quero ouvir sobre isso, eu quero ouvir sobre aquilo outro. Boa, Jaciara, boa. fala aí que boa. vai acabar. Gente, gratidão a vocês, tá? Convido vocês a curtir a nossa página, Qualisegue Consulte, né? E como o Pedro falou, vamos ter muita surpresa para vocês a partir de agora. Vocês viram que tem integração total, qualidade, direito do